Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Estão de pé, não, né? Estão, podem sentar. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês a minha procedência. Eu sou pastor pela Convenção Madureira, a Igreja Assembleia de Deus Madureira do Brasil, amém? Passado pela porta. Eu fiz até seminário, irmão. Lá não deu chá nem para cego. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. E eu estou aqui, irmão. Se até o padre lá da Igreja Católica, conversa com o padre, pastor, quem sabe o padre aceita eu pregar lá. Tem muita Assembleia de Deus, tem muita denominação que não aceita, mas se o padre aceitar, eu vou lá e prego lá. Xalamanai Tiobenebias Gemenai. Sabe como é o problema do ser humano, irmão? Chama religião. Religião atrapalha a obra de religião atrapalha a obra de Deus. Os religiosos foram aqueles que perseguiram Jesus. Portanto, eu não saí do Brasil para vir pregar religião aqui para Marico. Eu estou aqui para falar de Jesus, irmãos. Amém? Estou aqui para contar um testemunho vivo. Um testemunho vivo. Eu quero que vocês olhem aqui para mim, por favor. Por favor. Eu vou passando o dedo aqui. Eu quero que olhe aqui, amém? Dá para ver mais ou menos aqui meu rosto. Dá ou não dá? Aqui, irmãos, ó. Eu recebi um impacto aqui na minha fronte, que partiu a minha fronte aqui. Uma velocidade de 300 km por hora. Partiu a minha fronte. O disco é um disco de lixadeira de marcenaria que partiu ao meio numa máquina chamada tupia, no Brasil chama de tupia. Motor trifásico, dando 6.000 giros por minuto. O disco partiu ao meio. O motor lançou o disco aqui na minha fronte. O disco entrou aqui e arrancou todo o meu rosto, dilacerou meu rosto aqui. Isso aqui é tudo feito. O meu rosto aqui é tudo feito, o colo do olho, o nariz. Essa parte do lado esquerdo aqui é tudo feito outra vez. O meu rosto praticamente reconstituído pela mão dos médicos. E no momento em que eu recebi aquele impacto, eu já caí completamente cego, irmãos. Eu não perdi a minha visão assintomaticamente. Eu não perdi a minha visão parcimonialmente. Não. Eu não fui preparado por uma enfermidade para ficar cego. Porque quando vem a enfermidade, somente que os médicos veem que a pessoa vai perder visão, manda para psicólogo, você vai lá, o psicólogo te prepara, amém? Mas eu não. Foi como apagar uma luz. Foi como você ir lá na tomada e apagar uma lâmpada. Amém? Amém. Então, irmãos, eu tinha 18 anos de idade. Fecha o teu olho. Tenta imaginar um jovem de 18 anos de idade, preparando para prestar vestibular para medicina, era tudo que eu queria, ficando cego por um ápice de momento. Imaginou? Fechou o olho. Tu fechou o olho. Fecha o olho e tenta imaginar. Amém? Amém. E nesta noite você vai poder caminhar um pouco comigo. Você vai poder compartilhar comigo um pouco da minha história. Amém? Amém. Mas antes vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus com uma canção, um hino que está no nosso primeiro CD. CD Transformação. Eu canto que eu andei pelas ruas, que eu vi as nuvens, que eu vi o sol. Eu canto que eu vi os mendigos,
Eu canto que eu vi as flores. Eu canto que eu escrevi entre as linhas. Eu vi minhas mãos. Me vi no espelho tantas vezes. Mas quando eu via tudo isto, eu nunca percebi a riqueza que eu tinha, que era a visão. E enquanto eu estiver louvando, fecha o teu olho. Oh Jesus, o Senhor tem usado esse louvor, ó Pai, por onde eu passo. Usa esse louvor mais uma vez aqui, de olhos fechados. Olha, eu já vi como você vê. Eu já amei como você. Pelas ruas e calçadas. Olha, tantos passos assim eu dei. Foram 18 anos que passei, quase sem pensar em nada. Olha só, Rio Verde que reveste a terra é tão bonito, o azul do infinito e o sol do amanhecer. Quantos viu o sol no amanhecer nestas noites, amém? Em minha mãe, o meu pai e o meu irmão. Só não trago na recordação uma maninha, os meus filhos e minha esposa que não conheci. Olha só, eu vi também o rosto inocente das crianças, o sorriso nos lábios das pessoas e a cor da esperança. Era o verde, agora é Jesus. Eu vi os pássaros, os mendigos desprezados sem amor, desde uma simples gota d'água, a mais sensível pétala de flor. Toca Jesus, fique de pé, em nome de Jesus, fique de pé. Olha, eu já pintei quadros e as cores eu vi, e entre as linhas dos papéis tantas frases eu escrevi. E abre o teu olho, olhe para sua mão, vi meus dedos, olhe para tua mão. Ao abrir e fechar de minhas mãos, olha para tua mão, abre isso. No espelho eu vi meu rosto. Quantos olharam no espelho hoje, diz amém? Meu sorriso, minha afeição. Então dá glória a Deus porque você se viu no espelho. Vi meus passos, vi meus passos. Livremente eu caminhava, pois os meus olhos me guiavam a direção. Segura na mão do irmão que está do teu lado aí. Olha só, eu vi também as rugas e os cabelos brancos, o brilho nos olhos dos velhinhos e lágrimas em
meus olhos. Mas tudo isto, tudo num instante em treva transformou. O claro em meus olhos se apagou e eu fiquei na escuridão e angústia, em desespero, à procura de uma flesta ou clarão. Olha só, em busca ansioso por uma luz. Assim pela dor eu aceitei Jesus. Foi pela dor, hein? Olha o que ele fez na minha vida. Hoje ele acolhe as minhas lágrimas em tudo que eu perdi. Está em meu sorriso, em tudo que eu via. E na fé que antes eu não sentia, ele está, Jesus está em tudo isto que eu não posso ver, na esperança que não vai falhar. Oh, glória a Deus, aleluia. Que assim também um dia eu hei de ver. Oh, lá no céu não tem cego e nem aleijado. Recalama chovedere. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Vamos assentar. Mas se prepare aí, porque nesta noite o Senhor, Ele vai fazer de tudo para você se recolher. Amém. Agora uma coisa eu digo: Ele não invade o coração de ninguém. Se você pensa que Jesus vai invadir teu coração, Ele não faz isto. Amém? Ele não invade o coração de ninguém. Coração é uma casa de uma porta só, que não tem janelas, e que a maçaneta está do lado de dentro. Repita comigo, diz assim comigo: coração é uma casa de uma porta só, que não tem janela, e a maçaneta está do lado de dentro. Agora vira para o irmão que está do teu lado e fala: é contigo, meu irmão. Se você abrir teu coração, Jesus vai entrar hoje, porque está escrito: eis que eu bato a porta, aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém. Oh, aleluia. Mas eu já começo a sentir algo diferente aqui. Eu já sinto que o Espírito Santo já começa a agir. No livro de Josué, Jesus é o príncipe dos exércitos celestiais. E aonde Jesus está, tem uma milícia, um exército. Amém? Esse lugar aqui é o lugar mais importante de Suriname agora. Esse lugar aqui é onde tem adoradores. Aqui é onde tem adoradores, é o lugar mais importante do país de Suriname. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, esse lugar aqui é o lugar mais importante nesta noite, aqui em Suriname, porque aqui tem adoradores. Oh, aleluia. Há duas câmeras aqui. Há duas câmeras, pastor Elvio. Há duas câmeras que estão filmando esse evento. Aleluia. Aleluia. Esse evento não está sendo transmitido, não é para o país de Suriname, não é para o Brasil, não é para a Argentina, não é para o Peru e nem para o México. Esse evento não está sendo transmitido, não é para Estados Unidos, não é para a Europa, não é para a Ásia. Esse evento está sendo transmitido para o céu. As duas câmeras que estão aqui nesta noite
tem muito mais poder de precisão do que as câmeras da Rede Globo, do SBT e de outras mais redes de televisão. Essas duas câmeras que estão aqui nesta noite têm poder de sondar o teu coração. Aleluia! Oh, aleluia! Elas conhecem o teu pensamento antes que ele flua no teu cérebro. Sabe qual é as câmeras que estão aqui nesta noite? E a transmissão não é via satélite, é via celestial. É os olhos do Senhor Jesus que está aqui nesta noite. E Ele está olhando para você. Amém? Glória a Deus. Como você está no visor de Deus? Como está você? Aleluia. Como está teu coração, meu amigo? Como está o teu âmago? Como está o seu interior aqui nesta noite? Oh, glória a Deus. Aleluia. O Senhor está te sondando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Abra comigo as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, o versículo 9 e o versículo 10. Às vezes eu fico imaginando, pastor Delgano, que se alguém tivesse lido para mim essa passagem aqui, quem sabe eu abriria o meu coração quando eu enxergar. Olha o que está escrito aqui, Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9 e o 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: se você disser com a sua boca Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, ressuscitou Jesus, você será salvo. Versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, mas confessamos com a boca e somos salvos. Amém? Podeis assentar. Podeis assentar. Irmãos e amigos, há pessoas que Deus escolhe no ventre da mãe quando está sendo gerado. Este foi o caso de Jeremias, e foi o meu caso também. E eu louvo a Deus por isso. Eu fui escolhido do ventre de minha mãe para louvar a Deus e para pregar o Evangelho. E é por isso que eu estou aqui nesta noite, em Paramarim. Eu venho de uma família tradicional do estado de Goiás. Uma família que os nossos antepassados foram uma família que regia influência, entende? Regia influência. Tem alguns setores em Goiânia que traz o nome do nosso sobrenome. Foi uma família que tinha bens, mas que hoje faz parte de uma classe média pobre no estado de Goiás. Porque depois que o Collor
Depois que o Collor, passou por lá, quem era classe média caiu para a classe média pobre. Mas uma família que carrega no coração filosofias humanas, conceitos humanos, tradicionalismo humano. Mas eu, desde criança, eu já tinha algo diferente comigo. Quando eu olhava para o céu e começava a pensar em Deus, eu sentia aquele ardor no coração e eu começava a chorar. Eu sentia o meu corpo anestesiando. Às vezes eu caminhava à distância, sem perceber isto, sem perceber que eu estava caminhando. Falei uma vez para minha mãe, e a minha mãe não soube me explicar. Não sabendo me explicar, ela me meteu medo. Eu parei de olhar para o céu, eu parei de pensar em Deus. Mas hoje eu sei que é o Espírito Santo de Deus, pastor Elvio, que me tomava. E assim o tempo foi passando, e eu fui me apegando ao nosso tradicionalismo, na minha família. Entrei para a adolescência. Eu já tinha muito desejo de Deus. Eu tinha desejo de Jesus na minha vida. Eu pensava muito no céu e no inferno, e isto me encabulava às vezes. Sempre quis ser aquele filho nota 10, lutando para sempre moldar o meu caráter, e queria dar muita alegria para os meus pais. O meu pai nunca me viu bêbado. O meu pai nunca me viu com um cigarro na boca. O meu pai nunca ficou uma noite sem dormir. Eu queria ser aquele filho exemplar. Tinha muitos projetos. Um projeto muito grande, queria ser médico. E depois que eu tivesse bem sucedido, eu queria ajudar a camada mais humilde, ajudar aquelas pessoas pobres. Eu tinha bons projetos, porém vacilava muito, porque ao mesmo tempo que eu queria Jesus, eu me prendia na religião dos meus pais. Eu lembro que uma vez, quando o pai de minha mãe aceitou Jesus, meu avô e minha avó, eu lembro que ele chegou um certo dia de domingo em nossa casa e pôs a mão no meu ombro e com muito amor e carinho disse para mim que ele tinha aceitado Jesus, que ele era crente. E naquele momento eu falei uma palavra para o meu avô, que eu só vou falar aqui nesta noite, porque é preciso. Amém? Sabe o que foi que eu disse para o meu avô, pastor Elvio? Olhei para os cabelos brancos, as rugas, e a mão dele que tremia no meu ombro, e diz: ah, vovô, então agora o senhor vai dizer assim, pau no senhor, irmão, para todo mundo. Ele segurou firme no meu ombro e começou a chorar. E disse: olha, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Não é isto, é paz do Senhor, irmão. E quero te dizer uma coisa: tu vai dar muita paz do Senhor. Ou melhor, tu vai ser um pregador ainda.
Ripomai sobre quedas. Rimanai chobraquetes. Eu quero te dizer uma coisa, você que está me ouvindo, querer Deus todo mundo quer. Quem não quer Deus? Quem não quer Jesus? Quem não quer adorar um Deus? O ser humano tem necessidade de adorar. Ele adora, e muitas vezes ele adora Deus de todo jeito. Quando meu avô morreu, eu já era pregador da palavra de Deus, e ele viu isto cumprir na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que eu estou dizendo isto? Porque quando a gente prende religião, a gente limita a Deus em dogmas heréticos, dogmas dos homens. Eu tenho muito medo de religiosidade, mas eu tinha desejo de Deus. Eu levantava de manhã para ver um grupo de jovens que morava na rua de casa e ir para a escola dominical. Um grupo de jovens da igreja batista. O portão era de grade. Eu olhava aqueles jovens passar com a Bíblia na mão, eu sentia algo. Eu sentia a mesma sensação de quando eu olhava para o céu e começava a pensar em Deus. E de repente um daqueles jovens, um mais amadurecido, hoje ele é pastor da igreja batista no Brasil, ele parou um dia, aquilo chamou a atenção. Ele parou e me cumprimentou e disse: tu não quer ir na igreja hoje à noite com a gente? Eu comecei a ficar assim. Ele disse: eu passo aqui, você vai junto comigo, você está convidado. Eu disse: tudo bem, eu vou contigo. Quando foi à noite, por volta das 19 horas, ele passou ali. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. E quando eu ouvi a mensagem, como que eu encantei, como eu disse: meu Deus, que coisa, é verdade, é assim mesmo. Comecei a chorar. E de repente veio o apelo, o convite. Se alguém queria entregar a sua vida para Jesus. Aí eu me esquivei. Eu disse: agora não. Eles convidam a gente para aceitar Jesus, para a gente mudar de religião. Fui embora sem Jesus. Passado alguns tempos, a minha tia, que morava em Goiânia, foi passear na cidade de Itapuranga, ali onde nós estávamos morando, e pediu que eu a levasse na igreja Assembleia de Deus. E eu fui para fazer companhia. Cheguei ali, ouvi a mensagem outra vez, chorei. Eu era tocado, o Espírito Santo tocava no meu coração. Mas quando fazia o convite, eu me esquivava. Não, meu pai vai ficar triste comigo, os meus avós, os meus amigos vão zombar. Não. Saí sem Jesus naquela noite também. Mas no ano de 82, um amigo meu, que fazia seminário, foi transferido para a cidade de Itoraí, a minha cidade natal. Cidade de Itoraí fica cerca de 130 quilômetros de Goiânia, a cidade natal minha e da minha esposa. Aonde eu andei, a Núbia andou. Aonde eu brinquei, ela brincou. Nos caminhos que eu passei, a Núbia passou também. Até nisso eu fui abençoado e sou abençoado por Deus, pastor Evo. Aonde eu dormi, a Núbia dormiu. E eu fui convidado para assistir um culto na igreja presbiteriana. E eu atendi o convite daquele amigo. Chegando ali, ouvindo a mensagem, ele pregava e o Senhor usava ele para falar comigo. Eu chorava aí no banco. Sabe por quê? Eu tinha desejo de Deus. Eu tinha desejo de Deus, era uma força que me empurrava para perto de Deus. E de repente ele começa a fazer o convite. E ele via as lágrimas descendo no meu rosto.
E ele apontou o dedo para mim e diz: Divino Eterno, não adianta você correr de Deus. Não corra mais de Deus. Hoje é a última oportunidade que Ele está te dando por amor. Irmãos, eu sentia que algo me erguia no banco. Eu queria ir lá na frente. Eu queria entregar a minha vida para Jesus. Sabe por quê? Porque eu vivia uma aparência. As pessoas achavam que eu era feliz. Eu era contador de piada. Eu fazia as pessoas sorrir. As pessoas olhavam para mim e me viam um outro divino eterno, mas dentro de mim eu era uma pessoa infeliz. Eu tinha um vazio. Às vezes eu tinha medo. Eu era muito pessimista às vezes. Mas eu lutava para vencer o medo, para vencer a timidez. Mas quando ele diz que era a última oportunidade que eu ia ter por amor, uma voz diz para mim: quem é ele para dizer isto para você? Ele não passa de um comedor de arroz com feijão. Como é que ele aponta o dedo e diz para você que é a última oportunidade que Deus está te dando? E eu aceitei aquela voz. Eu aceitei aquela voz me persuadir mais uma vez e disse: é mesmo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Saí dali triste, porque neguei Jesus pela terceira vez. Isto era mais ou menos no mês de julho ou junho, se eu não me engano. Nos meados do mês de junho ou julho, não tenho bem agora na mente. Mas passou agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Meu pai tinha um barraco de aluguel na cidade de Itapuranga. E há cerca de alguns meses atrás ele havia alugado para um moço, um jovem que era marceneiro. E eu fiz amizade com esse jovem. E comecei a acompanhar esse jovem para uma marcenaria. E ele começou a me ensinar algumas coisas. E eu interessei em aprender fazer alguns móveis. Eu tenho uma cama que eu fiz lá em casa, uma cama de casal que eu peguei de resto de madeiras e fiz. Está lá guardado. De vez em quando eu vou lá, toco naquela madeira que eu torneei. Está lá guardado como relíquia. E no dia 22 de dezembro de 82, era o último dia que eu ia naquela marcenaria. A cidade de Itapuranga tem dois bairros. Tem o bairro Xixazinho e o bairro Xixazão. A marcenaria era no outro bairro. Eu estava indo ali naquele dia mais para despedir dos meus amigos. Eu lembro como se fosse hoje, como se fosse agora. A minha mãe me entregando uma xícara de café e um pedaço de pão. Fecha o teu olho. Fecha o teu olho. Tem coisa que marca. Sabe qual o pior erro do ser humano? É olhar a aparência e as coisas grandes. Mas quando você perde algo, as pequenas, aquelas coisas mais simples, se tornam tão importantes para nós. É quando você perde um braço, é que você vai ver o quanto esse braço te faz falta. É quando você perde uma perna que você sente o quanto a perna era importante. Até mesmo quando você se atropeçava. Eu me lembro como se fosse hoje. Fecha o teu olho, por favor. A minha mãe dizendo: filho, você veio na mesma hora para o almoço? Eu disse: sim, mãe. É o meu último dia lá na marcenaria, mas eu venho na mesma hora para o almoço. Peguei uma bicicleta que eu tinha, meu amigo já estava me esperando. Montei naquela bicicleta. Era por volta das 6 horas da manhã. O sol vinha erguendo no horizonte. Tudo para mim estava normal.
Era mais um dia. Simplesmente mais um dia. Eu cheguei naquela marcenaria, anda de um lado para o outro. Estava ruim aquele dia. Foi só eu chegar na marcenaria, o meu coração arrochou. A minha alma ficou pequena. Como estava ruim aquele dia. Parece que algo ia acontecer. Eu deduzi que era porque eu não ia voltar ali mais. E as horas foram passando. De repente, este meu amigo disse: Divino, vai ali e revisa aquela gaveta daquele guarda-roupa. Eu fui até lá, te coloquei, fiquei de costas e comecei a olhar a gaveta. E averiguando a gaveta, eu olhei para uma mesa. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Esta foi a última cena que eu vi, que eu trago aqui comigo. Uma folha de papel sobre uma mesa, e que uma fresta de sol batia nela. O vento levava a folha de papel de um lado para o outro. Isso eu achei interessante, porque a folha vinha quando ela estava quase caindo de um lado da mesa, o vento soprava de volta. E aquilo, para mim, eu comecei a apreciar aquele espetáculo. Olhando aquela folha de papel, de repente eu olhei no relógio. Agora esse daqui foi a última coisa que eu enxerguei. O mostrador do meu relógio. Era 10h45 da manhã. 10h45. Me deu uma súbita vontade de sair daquele lugar. E quando eu impulsionei o corpo, quando eu comecei a erguer o meu corpo, houve uma explosão. Fecha o teu olho. Agora sim. Quando eu comecei a impulsionar o meu corpo, houve um estrondo. O motor que girava 6.000 giros, o disco que estava naquela máquina, partiu ao meio. E esse disco foi lançado da minha face. Eu recebi um impacto aqui no meu rosto. E eu senti como se uma mão forte, que pegava o meu rosto e arrancava o meu rosto. Fecha o teu olho agora. Esse impacto me jogou no chão. Eu tinha um cabelo grande. Eu estava sem camisa, com uma calça jeans. Eu fui jogado ao chão. E no momento em que eu fui lançado no chão, duas cortinas negras. Fecha o teu olho, por favor. Duas cortinas negras fecharam o palco da minha vida. Duas cortinas negras fecharam o cenário. E eu fiquei sozinho do lado de cá. Eu me levantei. E eu levantei gritando que eu estava cego e que eu não estava enxergando nada. E quando os meus amigos olharam para mim, saíram todos correndo de dentro da marcenaria. Sabe por quê? Eu estava completamente sem rosto. Eu sentia algo quente que descia na minha garganta e que eu não era capaz de expelir. Era o sangue
o sangue quente. Eu agora estava cometido de hemorragia interna. Eu sentindo aquele líquido quente, cheiro de sangue, desesperado, gritando que eu estava cego e clamava e pedia socorro. Eu levei as minhas duas mãos no meu rosto. Eu não tinha mais rosto. Fecha teu olho. Eu que nunca tinha perdido um dedo. Agora eu pegava o meu olho na altura do meu queixo, o olho do lado esquerdo. Desesperado. O sangue saía como um jato nas minhas mãos e fervia na minha mão. Eu pedia socorro. Eu gritava que eu tinha perdido o rosto e que eu estava cego. Mas ninguém tinha coragem de chegar perto de mim. Tomando meu próprio sangue e sentindo o medo da morte no cheiro do meu próprio sangue, eu pulava desesperado dentro daquela marcenaria. Quando dois senhores mais idosos passaram ali na rua e viu aquele movimento, a marcenaria estava toda cheia de sangue. Eu estava banhado com meu sangue, o meu cabelo, e eles me pegaram. Eu estava sem camisa, só com a calça jeans, mas a calça já estava toda embebecida de sangue. E começaram a me carregar para um hospital ali perto, o Hospital São Sebastião. E quando chegou ali, o médico que me atendeu era meu amigo. E ele desesperado me pegava e gritava divino e me sacudia. Eu dizia, eu não estou enxergando, doutor Hilton. E ele desesperado mandou chamar uma equipe. E já me deu uma injeção para obliterar a hemorragia, que eu estava tomando muito sangue. Voltou um pouco da carne para o lugar e enfaixou a minha cabeça. E mandou alguém chamar o meu pai, às pressas. Eu precisava ser removido para Goiânia. Eu havia perdido praticamente meu rosto do lado esquerdo. Quando meu pai chegou ali no hospital, o meu rosto estava enfaixado. Meu pai não tinha noção do estrago. Ele pegou na minha mão e disse, filho, o que aconteceu? Eu disse, pai, eu não estou enxergando. Ele diz, é porque a faixa está no teu olho. Eu disse, não, pai, eu não enxergo mais. Ele diz, não, é porque a faixa está aí, nós vamos levar você para Goiânia. Me colocou dentro de um carro. E o doutor Hildo disse, olha, o senhor tenha muito cuidado. Ele vai dar convulsões, porque ele vai ter que expelir o sangue que ele engoliu. E quando ele for expelir o sangue, vomitar, ele não tem mais vias nasais. Eu havia perdido as vias nasais. Ou seja, eu só respirava pela boca. E quando vinha a ânsia para vomitar o sangue, eu perdi o fôlego. Eu afogava com o próprio sangue. Quando isso ia acontecer, meu primo que estava dirigindo o carro parava o carro no asfalto e saía correndo, porque a cena era horrível. Chegando em Goiânia, meu pai desesperado, sem saber o que fazia, pediu que ele fosse para a Vila Santa Helena, porque lá morava uma tia minha e ela era muito disposta para ajudar nesse caso. E o médico Itapuranga disse, ninguém tire a faixa dele, só médico pode olhar. E quando parou lá na porta da casa da minha tia, meu pai entrou em desespero, gritando por ela. E eu tinha um primo que gostava muito de mim, o Beltrano. E ele só dizia, o Divino foi acidentado, Beltrano. E ele veio no carro. E o Beltrano não sabia. O Beltrano não sabia. Ele não sabia que não podia erguer a faixa. E ele ergueu a faixa.
Quando ele ergueu, eu não tinha mais rosto. Ele saiu desesperado. Saiu desesperado. E a minha tia veio correndo. E nós dirigimos para o pronto-socorro em Goiânia, no Hospital do Rastro naquela época. Naquela noite eu fui internado. E naquela mesma noite foi convocado as melhores equipes médicas de Goiânia. Um oftalmologista, um neurologista e um cirurgião plástico. Eles me examinaram e chamou o meu pai e disse: pai, o seu filho precisa de reconstituir o rosto. Não adianta nós fazer só uma plástica, não resolve. E o NBS naquela época só bancava metade do tratamento. E eles disseram: senhor, como é a situação do senhor? Meu pai disse: olha, se eu não tiver o dinheiro, eu peço na rua, mas faça o melhor no rosto do meu filho. Porque eles disseram: se nós não fizermos isto, ele vai ficar deformado. Vai ficar difícil até para ele ficar no meio das pessoas. Meu pai tinha separado um dinheiro para pagar a minha universidade, medicina. Meu pai pegou aquele dinheiro. Olha aqui para mim, está aqui no meu rosto. Os meus projetos, os meus sonhos, está aqui no meu rosto. Enquanto eu estava sendo submetido a uma cirurgia, 12 anos, o Beltrão passou mal. O susto foi tão grande, pastor Elvio, que desenvolveu um câncer no estômago dele. Ele foi levado às pressas para um hospital. Dentro de 3 dias, o Beltrão faleceu. Um servo de Deus. Parece que tudo de ruim estava acontecendo na nossa família. Enquanto velavam o Beltrano, eu passava os dias de tortura no hospital. Sabe por quê? O acidente foi 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal. Irmãos, não podia ficar acompanhante comigo, mas a escuridão, ela mete medo. Eu desesperado, com medo de ficar sozinho. Quantas vezes eu quebrei copo dentro do quarto para as enfermeiras ir lá, para não ficar sozinho. Eu tinha medo. Sabe por que a escuridão mete medo? Fique de olho fechado. Fecha o teu olho, por favor. A escuridão não tem fronteiras. A escuridão não tem mais porta aberta. A escuridão não tem mais janela aberta. A escuridão não tem mais sorrisos. Na escuridão não tem mais gestos. Eu sentia que eu estava dentro de um abismo. O medo vinha, o desespero. O armário que estava do meu lado, eu empurrava o copo e quebrava o copo. As enfermeiras vinham correndo. Até que passado 2 dias, eu disse: pai, fica comigo aqui. Está ruim, eu no escuro e sem vocês. Foi quando meu pai foi na direção do hospital e eles liberaram meu pai.
para ficar comigo. Os dias foram passando e chegou o dia que eu não queria que chegasse. Natal. Fecha o teu olho, por favor. Eu quero que você feche o teu olho. Chovia muito naquele dia 24 de dezembro. Aquele hospital estava frio e começou a ficar deserto. E por volta das 18 horas da tarde, eu comecei a ouvir as pessoas congratular no corredor do hospital. Funcionários, enfermeiros, médicos, abraçavam e diziam Feliz Natal. Outro dizia Feliz Natal. Você vai passar o Natal hoje com quem? Ah, vou passar com a minha mãe, com meu pai. Feliz Natal então. E próspero ano novo. E eu comecei a ouvir isto. E comecei a sofrer. Eu comecei a pensar, é o meu primeiro Natal. Meu primeiro Natal na escuridão. Meu primeiro Natal sem ver minha mãe. Meu primeiro Natal sem ver meu irmão e minha irmã. Meu primeiro Natal sem ver o verde. Meu primeiro Natal sem ver uma porta aberta. Como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu não consigo. Às vezes eu pedi a Deus que eu dormisse. A noite caiu e as horas foi aproximando da 0 hora. Eu não dormia. E quando foi 0 hora, os fogos de artifício começaram a explodir em Goiânia. Era Natal. Muitos fogos, gritos pelas ruas. Eu ouvia os gritos nas residências em volta do hospital. Filho que dizia Feliz Natal, pai. Feliz Natal, mãe. Pais dizia Feliz Natal, meu filho. Um vazio começou na minha alma e uma dor que começou a apugentar o meu peito. Meu pai pegou na minha mão e disse: filho, não está vendo nada, filho? Eu disse: não, pai. Ele não me falou nada, ficou calado. E naquela noite eu não dormi. Parece que eu estava dentro de um cinema, aonde eu comecei a assistir o meu próprio filme. Eu comecei a recordar quando eu brincava com os meus amigos. Eu comecei a recordar quando eu subia nas árvores. Eu fui criado na zona rural, a minha infância eu passei lá. Eu comecei a recordar os caminhos da escola. Os dias. Eu comecei a recordar eu na quadra batendo bola com os meus amigos. Eu comecei a recordar quando eu chegava na sala de aula, quando tocava a sirene do colégio. Eu comecei a recordar o quadro negro cheio de letras. A minha vida havia se tornado um horror. O dia amanheceu. Por volta das 7 horas da manhã, a porta do meu quarto abriu. Era Natal. Meu pai abriu a janela. Eu disse: pai, não tem sol. Ele disse: tem sol. Fecha o teu olho. Eu disse: tem sol. Ele disse: tem sol. O enfermeiro ficou ali olhando. E
de repente disse: Feliz Natal, divino. Eu fiquei calado. Meu pai do meu lado. Eu era o filho mais velho. E o enfermeiro disse o seguinte: a tua mãe, teu irmão, meu irmão naquela época tinha 12 anos, alguns primos seus e tios estão aí fora para te visitar. Eu disse: tudo bem. Eu disse para ele: moço, eu tinha uma irmã de 1 ano e 6 meses. Eu disse: moço, eu quero que você me faça um favor. Ele disse: o que é? Eu disse: vai na direção do hospital e peça a eles que libere que minha irmã entre como presente de Natal. Ele disse: tudo bem. Passado alguns instantes, a porta do meu quarto abriu. Era Natal. A minha mãe, meu irmão, tios e primos, as pessoas mais conhecidas, estavam em volta de mim. O primeiro que me cumprimentou hoje é pastor também, pastor João Marcos. Irmãos, como que eu criticava ele, como que eu zombava dele por ele ser crente. Foi o primeiro que pegou na minha mão. Fecha o teu olho. E disse assim: divino, sou eu teu primo João Marcos. Lembra de mim? Feliz Natal. Fecha o teu olho. Nesse momento, parece que uma mão cravava um punhal no meu peito. Era a dor da perca. Era o sofrimento da perca. Agora eu era cego. E as pessoas mais conhecidas tinham que identificar o nome para mim. Ah, meu amigo, eu poderia ser um homem mais rico, que me adiantaria a riqueza, não é? O que o dinheiro poderia fazer para mim? O que a fama poderia fazer para mim? O outro pegou na minha mão e disse: divino, sou eu, Luiz, teu primo. Lembra de mim? Feliz Natal. A dor ia aumentando dentro de mim. Enquanto eles estavam me cumprimentando e se identificando, sabe o que é que eu pensava, meu amigo? Fica de olho fechado. Eu pensava: acabou a minha vida. Agora eu sou um cego. Quando alguém perguntar por mim, a cegueira é que vai me identificar. A cegueira vai ser a referência. Conhece o Divino Eterno? Não, qual? O cego, aquele ceguinho. Conhece? Ah, sim, aquele cego. É, aquele cego. E eu pensava: não é isso que eu queria. Eu não queria isto. E eles me cumprimentando, e esses pensamentos me machucava, me escravizava. De repente, o meu irmão colocou a mão no meu peito. Fica de olho fechado. E disse: oi, divino. Eu disse: é você, Elton? Ele disse: sou eu, o teu irmão. Só tinha 3 dias que eu tinha deixado ele dormindo no mesmo quarto na minha casa. Passado alguns instantes, fique de olho fechado, por favor. Eu quero uma pessoa lá na porta, de olho aberto, para você ficar mais tranquilo. Mas fecha o teu olho. Passado alguns instantes, eu ouvi alguém dizer assim: tire ela de perto dele.
Sabe o que estava acontecendo? E eu deduzi certo. Depois eu perguntei minha mãe e era mesmo. Era minha irmã que não entendia o que estava acontecendo. Ela tinha 1 ano e 6 meses. Todos os dias antes de tomar o banho para ir para o colégio, eu dava uma volta com ela de bicicleta no quarteirão de casa, e ela estendia os braços para mim, para que eu pudesse pegá-la. Mas eu não era mais aquele divino eterno. Eu não podia mais corresponder. E essa cena estava ficando constrangedora. Aí alguém diz: tira ela daqui, sai com ela daqui, sai com ela daqui. Era Natal. Natal. Como que a vida pode nos empregar momentos tão amargos? Neste meio tempo, eu ouvi uma voz muito conhecida que disse assim: filho. Eu disse: mãe. Oh, mãe. Ela disse: é eu. Eu disse: mãe, não deu. Ela disse: não deu o quê, filho? Eu disse: não deu para ir para o almoço, mãe. Não deu. Foi ali que eu descobri que há muitas idas sem volta. Eu havia morrido. Eu descobri que eu tinha morrido. Eu não era mais aquele divino eterno. Eu disse: mãe, não deu para voltar para o almoço, mãe. Ela disse: não está vendo nada. Eu disse: não, eu estou com medo. Eu disse: mãe, eu nunca tive tanto medo como eu estou tendo agora. Eu não sei o que eu faço. Eu tenho medo de ficar sozinho, mãe. Eu estou sozinho. Ninguém consegue passar para cá. Ninguém consegue, mãe. Ninguém é capaz de passar essa escuridão para ficar comigo. Eu senti quando as lágrimas quentes caíram do meu peito. Quantas vezes eu tinha chegado, quantas viagens eu havia chegado, mas agora não. Eu disse: mãe, a senhora não pode me ajudar mais. Ninguém pode me ajudar, mãe. Ela veio com o dedo e tocou no meu queixo. Era a única parte do meu rosto que estava descoberta. E quando eu senti um calor no dedo de minha mãe, eu quero dar aqui uma mensagem aos adolescentes. Você que tem a tua mãe. A minha mãe partiu agora 5 meses atrás. A minha mamãe está com Jesus. Eu tinha tido tanta oportunidade de abraçar a minha mãe e olhar dentro do olho dela, mas eu nunca fiz isto. Entendeu? Eu estava correndo. Eu queria
queria ser alguém. Eu nunca abracei a minha mãe, olhei no olho dela. Aí eu cheguei à conclusão que o ser humano valoriza tudo depois que perde. Agora não tinha mais jeito. Naquele momento eu perdi o equilíbrio emocional. Eu peguei o suporte de soro que estava do meu lado, aquele suporte de ferro pesado. Eu não sei onde eu encontrei tanta força que eu sentei na cama, arranquei o soro, lancei aquele suporte no vidrô, na janela, quebrei o vidro da janela e entrei em desespero. Tiveram que chamar os médicos. Os médicos foram chegando e mandou que todo mundo fosse embora. E eu gritava com a minha família, eu dizia: me espera, eu vou com vocês, eu não estou cego. Eu fiquei ouvindo os passos deles descendo a escadaria do hospital. Eu tive que ficar sozinho, só meu pai ficou ali. E eu gritava, eu queria ir embora. Eu queria sair lá da rua, enxergar, ver a rua e dizer: olha, é mentira, eu não sou cego. E fizeram uma injeção e chamou uma ambulância para me remover para o Hospital Santa Genoveva para tratamentos neurológicos. Eu estava em início de depressão. Eu entrei dentro daquela ambulância com meu pai do lado. Eu ouço o barulho daquela sirene como se fosse hoje. Enquanto as vidas na rua alegravam porque era Natal, eu passava no inferno. Enquanto muitos se alegravam, eu caminhava no mundo do inferno. A minha vida estava no inferno e era Natal. No Hospital Santa Genoveva, eu fiquei ali por muitos dias, com as minhas vias nasais entubadas. Eu só respirava pela boca. Eu respirava assim, ó. Dia e noite. Eu tinha que molhar os lábios, porque eles ressecavam. E os meus lábios foi dando queimadura. Os meus lábios ficaram inchados. E quando eu dormia, a língua colava no céu da boca e eu dava convulsão e a pessoa tinha que me acordar. E quando eu acordava em desespero, porque eu abria os meus olhos e a escuridão me afogava. Com o decorrer dos dias, a escuridão foi tornando esse gigante na minha frente. Mas o meu pai falava: filho, vai ter uma saída na medicina. Você vai ver. Mesmo que a gente saia para fora do Brasil, meu filho. E isso me consolava. Mas depois de 47 dias mais ou menos, eu recebi alta. E dali eu fui para o hospital Instituto do Olho em Goiânia. Agora eu ia tratar profundamente, fazer tratamentos oftalmológicos. Meu pai contratou a melhor equipe de oftalmologistas. Foi o dia D da minha vida quando eu cheguei ali. Fecha o teu olho. Quando eu entrei para dentro do instituto, meu pai pôs a mão no meu ombro e disse: filho, vai dar tudo certo. Passando por vários exames, 12 horas de exames. Quando foi às 17 horas, eu fui levado ao chefe da equipe, Dr. Augusto Paranhos e Dr. Guilherme de Paranhos. Cheguei ali no consultório, minha tia me sentou ali de frente para o médico. Eu estava esquelético. Eu já não suportava mais a saudade. Saudade do meu pai, saudade da minha mãe, saudade dos meus amigos, saudade do sol, saudade do amanhecer, do entardecer.
Eu sentei ali. E o médico começou a falar. E disse: Divino, você pode doar as tuas córneas para um cego, que ele vai ver normalmente com os teus olhos. Irmãos, me bateu uma alegria tão grande. Eu disse: que bom, doutor. Que bom que os meus olhos servem para outra pessoa. Porque, doutor, eu não tenho 2 meses que eu estou na escuridão, não aguento mais. E eu fiquei alegre pensando o seguinte: se os meus olhos servem para um cego, vai servir para mim. E enquanto eu estava ali pensando assim, veio a decepção, a maior decepção na minha vida. Uma das maiores, né? Porque aconteceu algumas, mas esta é a maior. O médico colocou a mão no meu ombro e disse assim: Divino, eu tenho que te dizer a verdade. Os teus olhos servem para outra pessoa, mas não serve mais para você. Se você está de olho aberto, fecha o teu olho. Dá para você imaginar o que pode passar na cabeça de um jovem aos 18 anos, saber que os teus olhos servem para outra pessoa e não servem para si mesmo. Parece que o mundo desabou. Ele diz: você teve atrofiamento profundo e nervo óptico. Eu disse: acabou, doutor. Ele disse: sim, eu tenho que dizer para você: acabou, acabou. Eu pedi a minha tia que me tirasse dali, e ela saiu me puxando pelo corredor daquele hospital. Para mim o mundo tinha acabado. Ela chamou um táxi. Eu entrei dentro daquele táxi, nas ruas movimentadas de Goiânia e na X-Sotobriand. Quando o taxista parou no sinaleiro, eu disse: tia, está parado no sinaleiro? Ela disse: está. Eu comecei a pensar: acabou minha vida. Eu nunca mais vou ver a cor vermelha dizendo pare. Eu nunca mais vou ver a cor amarela dizendo atenção. Eu nunca mais vou ver a cor verde dizendo prossiga. Acabou a minha vida. E esses pensamentos começaram a me rodear. E dali por diante eu perdi o sentido de viver, o prazer de viver. Eu caí na desilusão. Para mim tanto fazia se eu tivesse vestido ou não, se eu tivesse calçado sapato ou não. Eu comecei a rejeitar as minhas roupas mais bonitas, porque eu não tinha prazer mais em vestir uma camisa bonita. Eu não tinha prazer mais em vestir uma calça bonita. Eu passei a andar só com uma chinela havaiana corroída ao calcanhar. Eu não aceitava nada que era novo no meu corpo, porque eu não tinha mais prazer de viver. O meu cabelo ficou grande. Eu não tinha mais alegria de pentear o meu cabelo. A minha vida tinha chegado ao fim. Tudo se tornou em ferramenta de tristeza, pastor Elvio. Quando a minha mãe ligava para mim de Itapuranga, eu estava hospedado na casa de uma tia minha. Quando a minha mãe ligava e dizia: oi filho, eu queria ver a minha mãe. Quando o meu pai falava comigo, eu queria ver o meu pai. Quando um amigo ia me visitar, eu queria ver o meu amigo. A minha vida se tornou um martírio, só sofrimento. Eu comecei a evitar os encontros com minha mãe e com meu pai. O meu pai me chamava para ir embora para minha casa. Eu abraçava com minha tia e dizia: tia, por favor, diga para o meu pai e para minha mãe que eu nunca volto para casa. Eu não tenho força de entrar naquele portão onde eu entrei e saí tantas vezes enxergando. Eu dizia: tia, como que eu vou sentar naquele sofá aonde eu sentei tantas vezes enxergando? Como que eu vou sentar na mesa com meu pai e com minha mãe? Tia, eu não tenho forças. Ela viu que eu estava deprimido. Irmãos, eu não suportava ficar meia hora sem olhar no espelho. Eu chegava no espelho, eu olhava no espelho, eu não estava mais lá. A agonia vinha, o desespero vinha.
Um certo dia minha tia me pegou em desespero. Eu colocava o rosto no espelho, eu queria me ver. E ela foi me evangelizando. E um dia ela conseguiu me levar à igreja. Eu fui cabeludo, maltrapilho, com uma chinela havaiana corroída ao calcanhar. E eu cheguei aqui, num recinto como este. Pedi para sentar lá atrás. Fica de olho fechado agora, por favor. O pregador começou a falar que Jesus é o Senhor das causas perdidas. E sentado naquele banco, mesmo cego, eu não tinha mais esperança. Mas eu comecei a sentir aquela coisa gostosa que eu sentia quando eu era criança. Quando eu olhava para o céu e quando eu começava a pensar em Deus, eu comecei a sentir aquele ardor gostoso na alma, pastor Elvio. E de repente eu comecei a ouvir uma voz que eu não ouvia, não era com ouvidos. Uma voz que falava dentro de mim: eu te livrei da morte, eu te escolhi no ventre da tua mãe. Vem, vem e tu verás quem eu sou na escuridão. Eu sou aquele que tu rejeitou quando tu enxergava. Eu sou aquele que tu ama. Eu sou aquele que morri na cruz por ti e que tu limitou a religião. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Vem, vem, vem. E eu que havia rejeitado Jesus por 3 vezes, coloquei de pé no meio da mensagem e gritei: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eles disseram: o que você quer? Eu disse: eu quero aceitar Jesus. E veio 2 obreiros. Eu ergui o braço, não consegui erguer o braço. Eles me ajudaram a erguer o braço. E quando eu ergui meus braços aceitando Jesus, tem um segredo aqui sim. Você pode amar Jesus do jeito que for, mas se você não aceitar Ele, você nunca vai ter experiência pessoal com Ele. Aleluia. E quando eu ergui os braços, eu senti como um peso que caía dos meus ombros. Eram as cadeias. E eles me levaram ali para frente. Fica de pé, igreja. E eles me levaram ali para frente. Oh, glória a Deus. Eu estava sendo levado ali para frente, um bagaço de ser humano. Um ser humano que não tinha mais esperança. Um ser humano que respirava por respirar. E quando eu cheguei aqui na frente, precisando de um milagre, o milagre aconteceu. O pastor Sinomar desceu ali e começou a dizer: vamos orar por ele. Vamos orar por ele, porque Deus tem um plano na vida deste jovem, mesmo ele cego. E Deus quer realizar um milagre na vida deste jovem nesta noite. E a igreja começou a orar por mim. E a igreja alegrou, os irmãos davam glória a Deus. E de repente eu comecei a sentir uma alegria que eu não tinha nem quando eu enxergava, nem quando eu via minha mãe, nem quando eu via meu pai, nem quando eu via o sol nascer e se pôr. Eu comecei a sentir uma alegria que eu não tinha nem quando eu olhava no espelho e me via no espelho, igreja. Eu comecei a sentir uma alegria que eu não entendia. E os irmãos davam glória a Deus, eu comecei a dar glória a Deus. E de repente eu fui ficando grande. Eu fui virando um gigante. E a escuridão foi ficando pequena. Eu fui ficando grande. E a escuridão foi ficando pequena, pastor Delgrano. Eu fui ficando grande. E a escuridão foi ficando pequena. E a alegria foi ficando maior do que a tristeza. E a tristeza teve que saltar de alegria naquela noite. Cumpriu o que a Bíblia diz, que quando Jesus chega, até a tristeza tem que saltar de alegria. A tristeza saltou de alegria. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: é fácil alegrar quando recebe uma cura. É fácil alegrar quando é curado do câncer. É fácil alegrar quando Deus muda a sua história. É fácil de alegrar quando Deus te abençoa financeiramente. Mas eu estava tendo uma experiência em comum.
Eu agora estava sendo alegre na escuridão. Aleluia. Jesus estava mostrando para mim que Ele é muito mais poderoso do que dar visão para o cego. Ele estava pegando a escuridão, pegando as trevas e colocando as trevas debaixo dos meus pés. Aleluia. E Ele diz: vou colocar ela debaixo dos teus pés. E se tu nunca me deixar, todos os dias da tua vida, ela vai estar aí, debaixo dos teus pés. Oh, e Ele disse: e eu estarei entre ti e esta escuridão, e tu não serás mais triste, porque eu sou contigo. Aleluia. E eu perguntei aos irmãos, eu disse: é Jesus que entrou na tua vida. Eu disse: então eu não preciso de enxergar mais. Se essa alegria nunca passar aqui do meu peito, eu não preciso mais ver o sol, eu não preciso mais ver a minha mãe, eu não preciso mais me ver no espelho. Essa alegria me basta. E eles disseram: é Jesus de Nazaré. Eu disse: então Ele me basta. Jesus de Nazaré me basta então. Aleluia. E eu saí dali alegre. Cheguei na casa da minha tia, bati a cabeça numa parede e disse: glória a Deus, porque eu tenho cabeça para bater na parede. A minha vida mudou, meu amigo. Agora eu tropeçava nos móveis, eu dava glória a Deus. Aleluia. Recalabachebe. Esta é a maior riqueza que um homem pode ter: a paz. A paz. Oh, glória a Deus. Eu poderia ser o homem mais rico, mas se eu não tivesse tido um encontro com Jesus no dia 13 de fevereiro de 83, eu não estaria aqui em Suriname. Quem me trouxe aqui foi Jesus. Foi esta paz. Foi esta paz. Esta paz que me fez superar a escuridão e todo o trauma, toda a sequela. E deitado naquela noite, parece que eu não encostava o corpo no colchão. Eu dizia: Jesus, eu não quero ficar com isso só para mim, Jesus. Eu preciso falar para as pessoas. Eu preciso falar para as pessoas que confiam em dinheiro, para as pessoas que confiam só em posição, Jesus. Eu preciso falar para elas que só o Senhor é tudo. Eu disse: Jesus, eu não aguento. Eu não aguento ficar só para mim. Jesus é bom demais. E uma voz disse para mim naquela noite do dia 13 de fevereiro de 83: vai e fala. Vai e fala que eu sou tudo. Vai e diz que sem mim nada podeis fazer. Vai, meu servo. Vai e diz que tu me negou quando enxergava. Vai e fala que tu me negou por causa de religião. Mas vai também, meu servo, e diz que eu não te abandonei. Vai e diz que na hora mais difícil eu te dei alento, que na escuridão eu sou a tua luz. Vai. Eu disse: Jesus, como que eu vou? Eu não estou enxergando. Ele diz: vai, e não te faltará olhos. Vai, e nunca vai te faltar visão. Vai. No outro dia, quando a minha tia acordou, eu estava no banheiro tomando banho. Eu disse: tia, fala pro tio que eu quero ir ao barbeiro cortar meu cabelo e vestir a melhor roupa que eu tenho para ir para a escola dominical. Era domingo. Eu queria sorrir. Eu queria falar de Jesus. E quando eu cheguei ali naquela barbearia, que eu sentei ali, o barbeiro diz: ele foi assim de nascença. Eu disse: não, até 2 meses que ele perdeu a visão. Ele começou a chorar. Foi a primeira pessoa que eu falei de Jesus. Eu disse: moço, não chore, moço. Até ontem eu era desesperado, mas ontem eu aceitei Jesus, moço. Você precisa aceitar Jesus, moço. E eu falei de Jesus para aquele barbeiro. Foi a primeira pessoa que eu evangelizei. E Jesus ali diz para mim: é assim, meu servo, é assim. Fala que eu sou baiano. Fala. Aleluia. Aleluia. E com
e disse: meu servo, eis que eu vou te fazer um vaso em minhas mãos. Multidões vão te ouvir, para tu saber que eu sou Deus. Eu vou elevar o teu nome nesta nação. Esta nação vai te conhecer por causa de mim. Eu vou te dar esposa, meu servo. Eu vou te dar filhos. Tu vai caminhar de cabeça erguida entre os meus. Eu vou te fazer um cetro diferente. Aleluia. Os teus pés vão pisar fora desse país. Eu te levarei às nações, para tu dizer que eu sou mais poderoso, para tu dizer que até a tristeza salta de alegria quando eu chego. Aleluia. Oh, aleluia. Eu comecei a louvar a Deus. Comecei a falar de Jesus nos cultos domésticos. 4 pessoas, 10 pessoas. E as pessoas começaram a aceitar Jesus de Nazaré. Logo eu passei a ter convite para as igrejas. Passado 9 anos, Jesus colocou uma jovem de 17 anos, dos olhos verdes. Uma jovem que tinha muitos pretendentes. E me deu uma esposa. No dia do nosso casamento foi o dia mais alegre. Eu estava tendo uma vitória. E os dias foram passando. Fiz a primeira gravação. E Deus foi abençoando eu mais a Núbia. E o Brasil começou a me conhecer. Andando de um lado para o outro. E falando que Jesus é mais forte do que toda tristeza. E falando que Jesus está acima do dinheiro. Está acima da fama. E falando, olha, eu poderia ser o homem mais rico, que se eu não tivesse Jesus eu não estaria aqui. Maio 2008. Chego de Brasília. O meu filho diz: pai. Eu disse: o que, filho? O senhor está agendado para fora do Brasil. Eu disse: para onde, filho? Ele disse: para Suriname. É lá, pai. É lá que o senhor vai pisar pela primeira vez em terras estrangeiras. Chora, meu Deus. E hoje eu estou aqui. Deus está usando o pastor Elvio, pastor Idelgan. Deus está usando os irmãos aqui de Paranaíba. Vai ficar registrado na minha história. Mas vocês vão ouvir a notícia. Sabe por quê, pastor Elvio? Já estão falando de mim na Europa. Já está programando uma viagem para a Europa o ano que vem. Mas Suriname vai ficar registrado no meu coração. Paramaribo. Eu vou falar de Paramaribo. Ele faz parte da história. Eu quero dizer, pastor da Igreja Maranata, que também está fazendo parte da história. De uma história magnífica. Da Igreja Batista, perdão. O pastor da Igreja Maranata está aqui? Não. Pastor Clóvis, não é? Da Igreja Batista, você faz parte. Irmãos da Igreja Maranata, da Igreja Batista, vocês estão fazendo parte. Amém. E nesse momento agora,
Eu quero perguntar se tem alguém que está afastado. Quero perguntar se você quer vir aqui renovar a tua aliança com Jesus. Por favor. Você pode ter muito dinheiro que você precisa de Jesus. Você pode não ter dinheiro que você também precisa. Você não é cego fisicamente, mas você precisa. Há um vazio na tua alma. Tem alguém? Cadê a primeira pessoa que quer vir aqui e dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Eu tenho minhas pernas perfeitas, meus braços perfeitos, mas eu sinto, eu creio que Jesus morreu na cruz para me salvar. E eu quero. E tudo aquilo que a gente quer, a gente faz. Tem alguém? Eu quero orar por você. Cadê a primeira pessoa que quer vir aqui e dizer: eu quero entregar a minha vida para Jesus, pastor Divino. Eu vou orar por você. Eu não estou te convidando para ter religião. Religião você já tem. Eu estou te convidando para entregar a tua vida para Jesus. Vira aqui à frente. Enquanto você tem as pernas perfeitas, enquanto você enxerga. Tem alguém? Tem alguém que quer vir aqui nesta noite e dizer: eu quero. Aqui tem uma vida que quer. Senhor, está me mostrando o teu coração. Será que você está fazendo o mesmo que eu fazia quando enxergava? Não tenha medo, não tenha vergonha. Chame alguém para vir contigo, mas vem aqui hoje, entrega a tua vida para Jesus, e tu vai ver a tua vida mudar. Ele mudou a minha vida. Cadê você? Você está sentindo o mesmo ardor no teu coração e na tua alma. Não tenha medo de Jesus, não tenha vergonha. Chame alguém para vir contigo e dizer: eu quero ir lá. Eu creio, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Cadê esta pessoa? Jesus te ama e Ele está te tocando profundamente. Você está aqui, há um coração aqui. Jesus te ama. E esse Jesus que me deu alegria na escuridão, esse Jesus que mudou a minha vida, Ele quer fazer parte da tua vida. Cadê você? Vem aqui. Eu creio que está chegando a primeira pessoa. Amém? A primeira pessoa está aqui, eu creio. É uma mulher. Você pode pegar na minha mão? É você? Como é seu nome? Como? Francis. Está aceitando o Senhor, né? Amém? Amém. Ela diz que é amém, irmão. Dá uma salva de palmas. Eu quero que olhe aqui. Oh, aleluia. Olha como está a mão da Francis. Não é fácil. Não é fácil. Mas Corelvo, não é fácil. Eu não tive esta coragem. Eu não tive esta coragem. Quando eu enxergava, eu fui covarde. Mas, Francis, você não. Eu profetizo na tua vida o mesmo Jesus que naquela noite, Francis, no dia 13 de fevereiro de 83, começou a escrever uma nova página na minha vida, Francis. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Senhor só está me usando para colher. Essa vida aqui tem muitos anos de oração. Alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço, pastor El.
você.